Glória a Deus. Graça e paz, queridas. Vocês estão bem? Felizes em estar num momento como esse? Aleluia. Queria convidar você a sentar um pouco. Eu gostaria de começar demonstrando a minha alegria em poder estar aqui com vocês nesse tempo, compartilhando essa palavra, queridas, que é fiel e digna da nossa inteira aceitação. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que tem nos ajudado a caminhar com segurança, que tem nos apontado o melhor lugar. Você concorda com isso? Essa é a palavra de Deus, irmãs. E eu gostaria agora que você olhasse para a preciosa do seu lado e dissesse assim: que honra cultuar a Deus do seu lado hoje. Eita glória! Aleluia! Aleluia, queridas. Você sabe que, de fato, é uma honra cultuar a Deus. Amém? E do lado de pessoas tão incríveis como vocês são, a honra ainda é maior. Eu gostaria também de agradecer a nossa querida Zuleika pelo convite. Muito obrigada, minha querida. Vocês sabem, queridas, que essa mulher é muito querida nossa. Você sabe qual é a minha vontade? É de colocar a Zuleika dentro de uma caixinha de presente. Agora não é qualquer caixinha, não. Levar para a minha casa. E lá eu colocar ela na prateleira mais alta. No lugar de honra. Prateleira mais alta é o lugar de honra. Tá certo? Então vocês são privilegiadas em ter essa mulher aqui. Você concorda comigo? Mas qualquer dia que ela sumir... Mas você sabe que qualquer dia, se ela sumir, vai estar lá na minha casa, na caixinha de presente. Tá bom? Zuleika, minha querida, também queria que você estendesse meu agradecimento ao apóstolo Delry e à Edma. Eles são queridos nossos também, né? Nós honramos a vida deles e eu agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra de Deus nesse lugar onde me foi confiado. Amém? Então, estou me sentindo em casa, porque fazemos parte da mesma família, Verbo da Vida. Amém? Aleluia! Então, queridas, Deus, Ele nos reuniu aqui hoje à tarde com um propósito, né? Porque é bem isso que Deus faz. Ele não junta o povo dele sem razão nenhuma, sem um propósito, sem um objetivo, sem uma finalidade. Não, existe um propósito e nós vamos viver esse propósito que Deus determinou para a nossa vida nesse encontro de hoje. Talvez você esteja aqui por um convite de uma amiga sua, mas sabe que Deus fez com que sua amiga lembrasse de você para trazer você nesse lugar, porque existe uma palavra que certamente vai te alcançar. Então vai ser de maneira bem específica, tá tudo bem? Vai ser de maneira bem específica que Deus ele vai falar conosco por meio da palavra dele, queridas. E sabe que essa é a parte do Senhor, né? Falar conosco através de sua palavra, mas a nossa parte é acolher com mansidão todas as instruções que vão ser transmitidas para nós. E certamente, queridos, nós nos sentimos motivados para praticar tudo aquilo que nós vamos escutar. Você sabe que o seu coração é uma terra fértil? E a preciosa semente da palavra, queridos, chegando naquele lugar, vai frutificar, vai produzir. Eu gosto de dizer que para receber de Deus não basta ter chegado somente nesse lugar, mas é necessário que você considere isso. Abra seu coração para receber essa preciosa semente. Amém? Você sabe que o que vai fazer com que vai fazer a diferença ou que vai promover resultados na nossa vida não é simplesmente um ensinamento que nós recebemos por meio de uma informação. Não, não é só isso. Mas é a prática que nós vamos colocar diante de tudo aquilo que nós ouvimos. Certamente isso vai fazer a diferença e promover resultados, aqueles resultados que nós tanto esperamos. Então, se eu tivesse que dar um tema a essa ministração, como você bem sabe, né, eu pretendo, melhor dizendo, porque nós é muita gente. Então, eu pretendo falar com você sobre um tipo de comunicação que dispensa palavras. Você sabe que tudo em você comunica? Então, mas como tema ou como título, eu poderia dizer que o tema seria: comunique-se através da sua imagem. Ou seja, a sua imagem comunica. Então, nós iremos conversar um pouco sobre a relevância, a importância que a nossa imagem ela tem. Amém, queridas? Então, queridas, nós não podemos desconsiderar a importância de termos uma imagem que converse de fato com quem nós somos. Uma imagem que seja fiel aos nossos valores, uma imagem que seja fiel aos nossos princípios. E sabe que
Para que isso aconteça, nós precisamos considerar a importância que essa imagem tem. Se ela comunica algo para alguém, eu preciso entender que tipo de comunicação ou que tipo de mensagem eu estou transmitindo. Porque você sabe que em alguns momentos você não vai ter a oportunidade de abrir a sua boca para se expressar, mas nem por isso você vai deixar de se comunicar. E aí nós chamamos de comunicação não verbal. E eu queria que as meninas soltassem, ou os meninos, soltassem o gráficozinho de um estudo que foi feito pelo norte-americano, querido, chamado Albert Mehrabian. E ele fala nesse estudo sobre a relevância de cada tipo de comunicação no entendimento de uma mensagem. Perceba, queridos, que 7% ou apenas 7% corresponde à nossa comunicação verbal, ou seja, ao conteúdo da nossa fala. Enquanto que 38% corresponde à nossa comunicação vocal, é a dicção, é o ritmo, o volume, a entonação da nossa voz. Talvez hoje a minha comunicação vocal está um pouco comprometida por conta da rouquidão, mas ela corresponde a 38%. E aí vem a nossa fatia maior da pizza, que corresponde a 55%, que é a comunicação não verbal. São os nossos gestos, a postura, expressão facial, maneira que nós nos vestimos, forma que nós nos comportamos. Você percebe que é um percentual considerável? A comunicação não verbal, queridas, ela é, de fato e de verdade, um tipo de comunicação que tem a ver com absolutamente tudo aquilo que nós conseguimos mostrar para as pessoas sem ter que abrir a nossa boquinha. E sabe que esse mesmo estudo, ele fala que uma pessoa leva apenas poucos segundos para criar uma impressão sobre outra pessoa. Poucos segundos. E essa impressão, ela pode ser positiva e ela pode ser também muito negativa. Na verdade, somos nós que decidimos. Portanto, eu preciso que você entenda que a sua imagem, ela comunica. Diga para a sua vizinha, a sua imagem comunica. Sabe, queridas, às vezes nós nos preocupamos tanto com o conteúdo da nossa fala, não é? Nós nos preocupamos com tudo aquilo que nós vamos falar quando nós estamos nos comunicando, mas esquecemos que comunicação não é só isso. Vai muito além disso. Então, o nosso cuidado não tem que ser só com o que nós vamos falar, porque vamos estar comunicando também sem falar nada. E aí é sobre isso a nossa conversa de hoje à tarde. Você sabe que as pessoas, elas vão formar opinião ao nosso respeito simplesmente pela maneira que nós estamos nos comunicando? E como eu falei, em alguns momentos você não vai poder se expressar com palavras, mas ficar atenta aos sinais que você está demonstrando, que está transmitindo uma comunicação sobre você. E essa comunicação, ela é eficiente. Ela é eficiente. Então, se eu penso nisso, logo requer sobre mim uma responsabilidade, sobre o que eu estou comunicando mesmo calada. Sabe, queridas, às vezes nós somos tendenciosas a subestimar a nossa imagem. Não é? Damos importância ao nosso conteúdo, aquilo que nós nos programamos para falar. Né? Somos cheios da palavra de Deus e temos sempre o que falar, graças a Deus por isso. Mas sabe que se a sua imagem ela não for devidamente cuidada, você pode comprometer todo o seu conteúdo por estar transmitindo esse conteúdo com imagem inadequada. Você não vai conseguir chamar a atenção das pessoas com aquilo que você está falando, simplesmente por estar se comportando ou se vestindo de maneira inadequada. E a palavra subestimar quer dizer não dar a devida estima, valor ou apreço, não ter consideração, desprezar, desdenhar, desvalorizar, desmerecer e depreciar. Não desvalorize a sua imagem, queridas, porque ela fala muito sobre você. Amém? E aí, quando nós desvalorizamos nossa imagem, nós vamos comprometer o nosso conteúdo. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Existe um livro, não sei se você já leu, talvez não, porque é um livro que não é conhecido de todos, chamado Deus o Estilista. Quem conhece esse livro? Olha, ninguém, mas ele existe, tá bom? E o autor desse livro acho que é Jeff Pollard. E ele fala o seguinte, que as nossas vestes devem fazer a mesma confissão que os nossos lábios fazem. Olha, que incrível isso. E sabe que esse mesmo livro, ele diz o seguinte, que os estilistas, eles têm usado a moda
para despir a sociedade. Não é interessante isso? E eu concordo plenamente com o que ele fala. Mas eu também preciso entender que os estilistas, eles não são bobos. Então, em todas as coleções, eles precisam atender a todos os estilos. E sabe por quê? Porque eles sabem que sempre vai existir um grupo de pessoas que preza pela decência. Nós somos essas pessoas. Diga assim, você faz parte desse grupo. Exatamente. Ele sabe, queridos, que nós existimos. E por essa razão sempre vai existir uma roupa específica para nós. Porque tem mulheres que às vezes dizem assim, mas vocês falam tanto sobre um estilo de roupa, mas vocês acham que é fácil encontrar essas roupas? Não, não é. Nós falamos muito, né? Eu sou muito questionada sobre isso, que nós falamos muito sobre aquelas roupas, blusas alongadas, né? A metade da coxa, para quando a gente estiver usando uma calça um pouco mais ajustada. E aí tem gente que diz, mas não se encontra blusas alongadas. Eu já procurei várias vezes. Alguém já procurou aqui e não encontrou? Muitas pessoas. Aí deixa eu te dizer, o que é que está acontecendo? Você está procurando do jeito errado. Vou te ensinar a procurar da maneira certa. Você vai chegar na sua loja e vai dizer o seguinte, não procura por blusas alongadas, porque se você procurar, vão trazer uma blusa que cubra simplesmente o quadril, e não vai ser suficiente para a gente transmitir uma mensagem decente, adequada. Então, você vai procurar por um vestido. Como assim? O que é vestido para o mundo, queridas, é blusa para nós. É verdade ou não é? Aí você vai encontrar sua blusa alongada. Não é fácil. A partir de agora, você não tem desculpa mais não, para encontrar sua blusa alongada, tá bom? Procura por vestido. Todo mundo vai chegar aqui na igreja agora com suas blusas alongadas, devidamente alongadas. Então, gostaria que vocês soltassem o slide da roupa, né? Se a sua roupa falasse. E esse slide diz assim, queridos. Se a sua roupa falasse, não é esse, acho que é o outro. Isso. O que ela diria sobre você? Aí eu preciso te dizer uma coisa, que ela fala. E ela fala muito. E roupa tem boca? Não, roupa tem expressão. Sabe, queridos, e além de dizer que ela fala muito, eu preciso dizer que ela é fofoqueira. Porque ela fala mais do que o normal. Às vezes, você não está querendo comunicar determinadas situações, né? Como, por exemplo, você não é uma mulher sensual. Então, você não quer comunicar sensualidade. Mas as roupas que você usa, expondo o seu corpo, desenhando as suas curvas, ela vai transmitir a mensagem de sensualidade. Ela falou alguma coisa? Você disse que era sensual? Não, mas a roupa denunciou. Você está vendo como ela é fofoqueira? Então, toma cuidado com as suas roupas, viu? Para que ela não fique te envergonhando, porque ela é capaz de fazer isso. Sabe, é bem verdade que a nossa imagem também consegue se expressar quando nós estamos calados. É sobre isso que nós estamos falando hoje. E nós devemos nos importar com esse poder de comunicação. Algumas pessoas dizem, mas nunca se falou tanto sobre esse assunto. Você já viu alguém dizendo isso? Nunca se falou tanto sobre esse assunto como se tem ouvido nesses últimos dias. Então, isso quer dizer que essas roupas só comunicam nos dias de hoje? Não. Na verdade, queridos, eu vou falar com você sobre alguns personagens bíblicos, pessoas que viviam na época de Jesus, e você vai perceber que o que eles vestiam denunciava quem eles eram. Facilmente era percebido quem aquelas pessoas eram, quem eles representavam, que tipo de classe social ele estava inserido, pela maneira que eles estavam se vestindo. Os ricos daquela época, eles vestiam aqueles mantos bem coloridos e franjados. Quando alguém se apresentava usando esse tipo de roupa, logo se entendia de que classe social aquela pessoa fazia parte. Ele não precisava dizer absolutamente nada. Só a maneira dele se vestir dessa forma mostrava isso. Os trabalhadores da época usavam túnicas bem longas com a corda na cintura. Então, quando alguém se apresentava com esse tipo de roupa, logo se entendia que era um trabalhador. Num determinado momento do seu trabalho, ele pegava a ponta daquela túnica e enroscava na corda, para que as suas pernas ficassem livres e eles pudessem trabalhar livremente. Vestes de saco eram usadas por pessoas que estavam vivendo um momento de luto, de dor, de grande sofrimento. E por que de saco? Porque num determinado momento daquela dor,
ele precisaria rasgar aquelas vestes, isso fazia parte do ritual. E talvez se essas vestes elas fossem confeccionadas de tecido mais resistente, como o linho, que era um tecido nobre na época, continua sendo um tecido nobre nos dias de hoje, ele tivesse dificuldade de rasgar pela resistência do tecido, então tinha que ser de saco. Quando alguém se apresentava usando aquela determinada roupa, logo se entendia que aquela pessoa estava vivendo um momento de luto, de dor e de grande sofrimento. Nós poderíamos passar aqui o resto da nossa tarde, e não vamos fazer isso, falando sobre as vestes sacerdotais, onde tudo naquelas vestes comunicava alguma coisa, queridos. Existiam símbolos que comunicavam alguma coisa, ela representava muitas coisas. Mas onde eu quero chegar falando sobre essa questão toda? Nós, queridas, que somos mulheres de Deus, que somos mulheres tementes ao Senhor, que buscamos a palavra de Deus e nos aproximar da vontade de Deus, será que as roupas que nós estamos usando, de fato, têm denunciado quem nós somos? Têm comunicado quem nós somos? Será que a maneira que nós estamos nos comportando tem denunciado quem nós somos? Será que as nossas atitudes e as reações, aquelas que não podem ser premeditadas, porque as ações a gente premedita, mas as reações não, será que elas têm denunciado quem de fato somos? Sabe, irmãs, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 28, no verso 2, você não precisa abrir, só acompanha comigo, que Deus falando com Moisés, ele diz: Moisés, faça para Arão, o seu irmão, vestimentas sagradas, que lhe exaltem a dignidade e a honra. Perceba, queridos, nós entendemos que tipo de contexto esse trecho bíblico está escrito. Mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu não estou falando do contexto, que é totalmente diferente do nosso, mas estou falando do princípio utilizado nesse contexto. Então, queridos, eu preciso entender que as roupas que eu escolho para usar devem exaltar a minha dignidade. Dignidade quer dizer qualidade moral que infunde ou transmite respeito, consciência do próprio valor. Nós precisamos ter consciência do nosso próprio valor. Porque se nós tivermos, certamente, nós vamos nos comunicar da maneira que devemos mesmo, o que Deus espera que nós venhamos a fazer. Consciência do próprio valor vai nos trazer para uma realidade, queridas. Nós vamos começar a entender quais são as expectativas que Deus ele nutre ao nosso respeito e vamos querer corresponder com essas expectativas. Nós vamos querer comunicar de maneira clara, de maneira limpa, de maneira enxuta, da forma que Deus espera que seja. Nós vamos ser mais cuidadosos em fazer isso. Sabe que se o que eu visto comunica uma mensagem sobre mim, eu preciso entender que várias mensagens podem ser comunicadas por meio das roupas que eu escolhi para usar. Existe uma frase que eu acabo usando demais e não me canso de usar porque ela fala muito. Se você estiver usando uma roupa inadequada, inapropriada, expondo o seu corpo, desenhando as suas curvas, que eu tenho certeza que são muito bonitas, mas que não precisam aparecer. Sabe, irmã, se nós fizermos isso, nós vamos estar transmitindo uma mensagem. Sabe qual é essa mensagem? Me deseje. Não, mas jamais, eu jamais vou transmitir uma mensagem assim. Mas a forma que você se veste pode transmitir essa mensagem, por mais que você não tenha intenção de fazer isso. Mas se você estiver vestida de maneira adequada, composta, decente, com a roupa apropriada, a mensagem que você vai transmitir é: me respeite. Eu sou digna do seu respeito. A roupa falou isso, mas ela transmitiu essa mensagem. Você entende, queridas? Que você não precisa falar, porque você tem algo que fala por você, muitas vezes. Logicamente, vão ter momentos que nós vamos conseguir nos expressar, falar sobre as nossas ideias, sobre as nossas motivações, sobre o que nós acreditamos. Mas vai ter momentos que não, que essa oportunidade não vai ser nos dada. E nem por isso vamos deixar de expressar e de comunicar alguma mensagem. Se eu comunico mensagens, queridas, se você comunica mensagens de boca fechada, você precisa compreender que tipo de mensagem você está comunicando. Tem pessoas que comunicam mensagens de maneira proposital, mas tem outras que têm comunicado mensagens erradas por não entender que estão comunicando. E é por essa razão que eu estou nesse lugar falando para você. Você vai entender essa mensagem e vai ficar mais atenta sobre o que você comenta, sobre o que você comunica. E aí, nós devemos procurar nos apresentar com roupas adequadas,
com o propósito de transmitir uma mensagem coerente ao nosso respeito, mas que, acima de tudo, essa mensagem possa honrar ao nosso Deus. Por isso, nós precisamos nos livrar, queridas, da responsabilidade de provocar algum escândalo por meio da forma errada que nós estamos nos comunicando. Amém? Sabe que, de certas pessoas, elas vão formar opinião ao nosso respeito. E nós podemos ser um exemplo em muitas coisas. Mas se estivermos comunicando de maneira errada, não vamos ser vistas como alguém que é um exemplo. E, de fato, nós precisamos ser esse exemplo. E aí, você sabe que quando você transmite um exemplo, quando você transmite uma mensagem coerente, adequada, apropriada, você vai ganhar credibilidade das pessoas. E nós precisamos de credibilidade, sabe para quê? Para acessar o coração das pessoas. Sem credibilidade, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, uma mensagem coerente, uma mensagem adequada, vai me fazer com que eu consiga ganhar o coração das pessoas com credibilidade. Amém? Sabe, queridos, nós podemos afirmar também que, se não tivermos cuidado, nós podemos sabotar a nossa imagem. E eu queria que vocês soltassem o próximo slide, do conforto não ser sinônimo de desleixo. Então, sabe, eu preciso dizer que nós estamos falando de duas coisas bem distintas: conforto e desleixo. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Mas sabe, queridos, conforto é quando você prioriza o bem-estar, quando você escolhe peças que te fazem sentir bem, que não comprometam o movimento do seu corpo. O conforto não te faz abrir mão da aparência. O conforto não te faz abrir mão da higiene. O conforto não te faz abrir mão, queridas, de se mostrar uma pessoa apresentável. Enquanto que o desleixo é descuido, descaso, abandono, desatenção. As mulheres de Deus, elas precisam entender que o desleixo não foi feito para nós. Sabe que quando uma mulher, ela comunica desleixo, porque o desleixo ele é comunicado também, tudo na vida dela se torna desleixado. Se você comunica desleixo com você mesmo, tudo na sua vida vai se tornar desleixado. A sua casa, você já não vai ter mais tanto cuidado na organização. Não há nada melhor do que você estar num lugar limpo, organizado, cheiroso, não é? E você sabe por que a gente gosta tanto disso? É porque a gente está sendo preparado para ir para o céu, queridos, para morar no céu. Você consegue conceber a ideia do céu ser um lugar sujo, descuidado, desleixado? Jamais. Então, nós estamos sendo preparados para isso. Por isso que nós gostamos tanto de viver no meio de lugares limpos, cheirosos, bonitos, não é? E aí, queridas, falando um pouco ainda sobre esse assunto, nada de errado em usarmos roupas que nos deixem mais confortáveis, sobretudo se a ocasião que você estiver não peça de você um estilo mais formal. Mas mesmo na condição de estar confortável, você não pode, sob hipótese nenhuma, estar de maneira desleixada, descuidada. Porque o desleixo também compromete a nossa higiene. Sabia disso? O desleixo, ele compromete a nossa higiene. Isso é fato, queridas. Então, se importe com esse poder de comunicação, porque, de fato, ele fala muito sobre você. Sabe, queridos, nós somos verdadeiros referenciais. Então, quem passa por nós, precisa carregar da nossa influência. A palavra referência quer dizer padrão, quer dizer modelo, quer dizer exemplo. Nós estamos comunicando padrões que podem atrair as pessoas para Cristo, mas também podem afastar as pessoas de Cristo. Podem atrair pessoas para nós e podem afastar as pessoas de nós. Você sabe que Paulo, certa vez, instruindo Timóteo, eu queria que você abrisse 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. 1 Timóteo 4, 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Perceba que a instrução de Paulo para Timóteo aqui, ele diz o seguinte: olha, Timóteo, você precisa ser um exemplo. Você precisa se tornar um modelo no meio do povo de Deus. Seja esse modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A palavra procedimento, queridas, aqui no original quer dizer modo de vida,
conduta, comportamento e postura. Então, a orientação de Paulo para Timóteo era: você precisa se tornar um modelo no seu modo de vida, na sua conduta, no seu comportamento e também na sua postura. Nós precisamos trazer isso para nós. Nós precisamos nos tornar esse exemplo, queridas, porque se somos referenciais, nós vamos influenciar pessoas. E não podemos influenciar essas pessoas de maneira negativa, mas devemos fazer isso de maneira positiva. Então, se o seu comportamento, queridos, muitas vezes algumas pessoas dizem: ai, mas isso é só um detalhe. Se o seu comportamento é só um detalhe para você, se a mensagem que você comunica com o que você veste, com a forma que você se comporta, com as suas atitudes, é só um detalhe, eu preciso dizer que Deus é detalhista. Eu não sei se você já leu aquela passagem, certamente sim, sobre a construção do tabernáculo. Queridas, você já parou para pensar a riqueza de detalhe que é colocada ali? Quando fala sobre as cortinas do tabernáculo, fala sobre medidas, sobre cor, sobre peças, sobre joia, sobre local. Isso sabe por quê? Porque Deus, Ele queria que tudo fosse feito com muita excelência e com riqueza de detalhes. Queridas, quando nós falamos sobre termos cuidado com aquilo que nós estamos comunicando por meio da nossa imagem, nós precisamos entender que isso fala de excelência. Excelência é a cultura do céu. Mas excelência tem um inimigo. E o nome do inimigo da excelência, quem sabe? É o pra que isso. Pra que isso é um inimigo, você se distancia do pra que isso, viu? Não se associe com pra que isso. Porque tem coisas que a pessoa diz: mas pra que isso? Pra que isso? Isso é para que você possa agradar o coração de Deus. E isso é para que você consiga alcançar outras pessoas para servir a Jesus como você serve. E isso é para você demonstrar ser uma mulher idônea, queridas, respeitável, cuidadosa. Se você é cuidadosa com você, você vai ser cuidadosa com as outras pessoas que se aproximam de você para ser cuidada por você. O inverso também é verdadeiro. Se você é uma pessoa desleixada, sem se perceber ou sem se importar com o que está comunicando, você vai ser da mesma forma com outras pessoas. E não vai conseguir ler a comunicação do outro. Você sabe, queridas, que nós precisamos de fato tomar alguns cuidados para que nós não sejamos alvos de olhares que venham a nos reprovar na qualidade de mulheres que nós somos. Precisamos também tomar cuidado para que não venhamos desconstruir uma imagem que muitas de nós construímos junto à palavra de Deus. E que essa imagem foi construída com tanto sacrifício. E eu preciso te explicar. Eu não sei se você, assim como eu, não teve a oportunidade de nascer um lar cristão. Eu não tive essa oportunidade. Nós nos convertemos, eu e meu marido, no ano de 99. Nós já tínhamos nosso filho. Então, na qualidade, ou dentro dessa condição, nós experimentamos algumas coisas do mundo. Nós falávamos como o mundo fala, nos comportávamos como o mundo se comporta, nós nos vestíamos como o mundo se veste. Mas chegou um belo dia, onde nós fomos apresentados a Jesus, na Igreja da Prata, em Campina Grande. E foi lá que nós entregamos a nossa vida a Jesus e foi a nossa melhor decisão. Sabe que nós começamos a entender que a partir daquele momento a nossa vida começou a ser transformada, então tudo em nós também precisava ser. E aí nós começamos a botar força, porque mudança de cultura não é fácil para ninguém, mas se torna possível quando nós entendemos a importância que isso tem. E aí eu comecei a ler a Bíblia e entender quais eram as expectativas que Deus ele tinha sobre mim. E como filha de Deus, a partir daquele momento, eu comecei a me esforçar para corresponder com aquelas expectativas. Então eu mudei a minha forma de falar, eu mudei o meu jeito de se vestir, eu mudei o meu comportamento, por entender a importância que tudo isso tinha para mim a partir daquele momento. E quando eu digo, toma cuidado para não desconstruir isso, porque às vezes nós chegamos nesse ponto, onde nós nos ajustamos, nos alinhamos, estamos correspondendo com o que Deus espera. E aí, por conta de uma leitura errada ou um comportamento errado, nós comprometemos tudo isso. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, portanto, não deve ser a nossa também. Amém? Então, quando você estiver saindo de casa, deixa eu te dar uma dica, queridas. Vai na frente do espelho. E não me diga que isso é dificuldade para você. Porque mulher gosta de um espelho que eu nunca vi. Na minha casa tem vários. Eu costumo me olhar em todos, para ter certeza que nenhum vai mostrar diferente do outro. Então, eu saio visitando todos os espelhos.
E aí, a imagem que vai ser refletida naquele espelho é a mesma imagem que as pessoas vão ver sobre você. E deixa eu te dar uma dica. Peça ajuda ao teu companheiro fiel, que ele vai te ajudar. Nessa hora eu não estou falando do seu marido se você é casada. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, o seu ajudador. Ele vai sinalizar. Sabe uma das maneiras de ele sinalizar? Quando você tem necessidade da aprovação de muitas pessoas. Quando você pede opinião a muitas pessoas. O que é que você achou dessa roupa? Você acha que está bonita? Você acha... Aí vai para outra. E o que é que você achou dessa roupa? Ele já está sinalizando dentro de você, queridos, troca. Nem você está convencida de que é a roupa certa. Porque está precisando da aprovação de um monte de gente. Então, é o Espírito Santo que vai te dizer de maneira tão clara. Nós podemos até nos fazermos de doidas, né? E não querer ouvir, porque a gente queria tanto usar aquela roupa naquele dia. Mas, se nós considerarmos isso, certamente nós não vamos sair da nossa casa de qualquer jeito. Quando eu falo, não é o seu marido, o seu companheiro fiel para te dar opinião, deixa eu explicar isso para você não achar que eu estou, né, excluindo o bichinho do marido da gente. Não, não é. Eu não sei se o seu marido é como o meu. O meu marido é o seguinte, todas as vezes que eu pergunto a ele se a roupa ficou boa, ele diz a mesma coisa. Agora é todas as vezes. Ele sempre diz isso, você está linda e a roupa ficou bem. Qualquer dia eu vou fazer uma pegadinha com ele. Porque não é possível. É como se tivesse um gravador. Eu penso que isso é para ele se livrar logo da pergunta que eu fiz. Às vezes ele nem olha. Ele nem olha. Aí sai a mulher de casa, respaldada pelo marido, né, dizendo, meu marido disse. Aí chega aquela mulher na igreja, né, que é o nosso contexto. Aí aquela amiga que se intitula a sincerona da vez, olha para aquela mulher e diz, pelo amor de Deus, que roupa é essa? Você se arrumou no escuro, minha querida, porque não tem condição. Aí a mulher, não, mas o meu marido disse. Mas o nosso marido às vezes não entende. Tem marido que entende, então é uma regra, não é uma exceção. Perdão, é uma exceção, não é uma regra, tá certo? Mas deixa eu te dizer outra coisa, abrindo um parênteses quanto a isso. Tem pessoas que se intitulam tão sinceras, né, que falam na cara e dizem o que pensam. Eu costumo dizer que as pessoas que falam o que pensam, elas não são sinceras, elas são um pouquinho desequilibradas. Porque nós precisamos filtrar as coisas que nós temos para falar. Você já pensou, se tudo que você pensar, você falar? Tem pensamento que a gente repreende? Não é? Então, queridas, preste atenção nisso. Mas sinceridade para mim, queridas, é um sentimento, é uma atitude, é uma ação tão nobre que eu tenho dificuldade de associar isso à vergonha e ao constrangimento. Então, se você quer comunicar alguma coisa para alguém no intuito de ajudar essa pessoa, primeiro ponto, você não precisa de plateia. Na frente das pessoas, nós validamos outras pessoas, nós elogiamos, nós levantamos, mas nós não constrangemos e nós não envergonhamos. É tolice a gente achar que vai fazer com que as pessoas cresçam quando nós estamos constrangendo elas. Então, chama no cantinho se você tem liberdade para fazer isso e diz aquilo que você está vendo de maneira sutil e discreta, tá certo? Vamos correr. Mas o seu marido, se for diferente do meu, se ele entender mesmo de moda, porque assim, é interessante que o homem, ele entenda, mas assim, no nível baixo, né? Porque quem tem que entender de moda somos nós, mulheres. Tá certo? Essa é a minha área, eu tenho uma obrigação de entender. Mas o meu marido, não. Então está tudo bem ele não entender, e ele às vezes não entende mesmo. Tem hora que eu pergunto a ele sobre um sapato, você acha melhor esse ou esse? Ele já vai para aquele que não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque ele acha que para ele está tudo bem, é só um sapato. Mas para a gente não é só um sapato, né? Então, queridos, vamos correr aqui porque eu tenho um minuto para concluir. E preste atenção numa coisa, passa rápido, né? Mas que bom, que eu tenho certeza que foi suficiente para nos abastecer essa tarde com essas informações. Tony Cook, ele faz uma revelação no livro Qualificados, que eu acho tão interessante e eu trouxe para compartilhar com você. Ele diz assim, não precisamos estar debaixo de condenação acerca de observação que outras pessoas fazem sobre nossa vida, mas deveríamos estar desafiados a ser o tipo de carta que se expressa com clareza e torna conhecidas as maravilhas do nosso Deus e as virtudes do seu glorioso Evangelho. Olha outra coisa que a Bíblia fala, você não precisa abrir.
Lá em 2 Coríntios 3:2, na paráfrase a mensagem, diz o seguinte: a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. Então, se simplesmente as pessoas olhando para nós, queridos, eles vão entender quem nós somos, porque nós somos essa carta, que sejamos mais cuidadosas com tudo aquilo que nós estamos comunicando. Maneira que você veste, o seu comportamento, a sua conduta, as suas atitudes, tudo isso comunica. Você entende a importância de se comunicar de maneira eficiente e eficaz? Aleluia, glória a Deus. Então, eu espero que você tenha sido abençoada. Eu entrego por aqui a Zuleika, que vai vir. Tá, mas antes eu queria que você fechasse seus olhos, queridas, por poucos instantes. Eu gostaria de fazer um convite. Eu não gosto de chamar esse momento de apelo, mas de convite. Se você está nesse lugar e não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, eu faço um convite para que você faça isso. A maneira que nós temos para conhecer você é que você levante a sua mão. Sabe, nós não estamos convidando você para fazer parte dessa igreja, mas nós estamos convidando você para se tornar filha de Deus. E esse convite, eu costumo dizer que ele é muito especial. Ele fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família. Nós tínhamos uma vida antes e hoje nós temos outra, porque nós saímos do império das trevas e começamos a habitar no reino do Filho, do amor de Deus. Então é um convite, queridas, para que você possa receber o Senhor e se tornar filha de Deus. Se você está aqui, levanta a tua mão, nós vamos estar orando por você e com você. Você está aqui? Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu te dar te fazer uma observação. Convida mulheres que não conhecem Jesus para vir para esse lugar. É nesse lugar que elas vão ter a oportunidade de ouvir essa palavra, e essa palavra é irresistível, queridas. Assim como a sua vida foi alcançada, assim como você tem se alimentado, recomenda esse lugar para outras mulheres, para outras pessoas. E seja participante do crescimento dessas pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Zuleika, muito obrigada, queridas. Muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Amém?